Então, mais uma vez, galerinha, bom dia e boa tarde aos primeiros anos, né? Porque tanto eu tenho aula pela manhã como pela tarde. E hoje a gente vai ver o nosso conteúdo novo, né? Então, aqueles que assistem pelo Meet, a gente está tendo também o conteúdo lá, mas aqueles que não estão podendo acessar o Meet por devido a alguns problemas, podem assistir o vídeo pelo YouTube, que eu estou disponibilizando para vocês não perderem o conteúdo, certo? Então, façam também as atividades, elas vão estar disponíveis tanto na plataforma do WhatsApp, como também do Google Classroom, como também no Aluno Online, tá certo, meu povo? Então, não deixem de fazer para não levar falta, né? E também a participação, ela vale a sua nota, viu? Eu também estou avaliando pela participação de vocês. Quem não participa, a nota será reduzida, tá certo? Então, só avisando para depois não ficarem aí tristes, né? Porque pode ter tirado só um 10, mas só fez uma avaliação, é lógico que eu não vou dar o 10. Né? Então, tem que ter a participação de forma integral. Tem que ser participativo, tem que dar as devolutivas do professor, tá certo? E hoje o nosso conteúdo novo, a gente vai dar continuação das características da vida, mas a gente tem que saber da onde surgiu essa vida, tá certo? Então é necessário que a gente saiba de onde surgiu a vida. Então no livro de vocês, hoje a gente vai dar um avanço no livro. Por quê? Esse conteúdo está lá no final, na página 272 a 285, que chama A Origem da Vida no Planeta Terra, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de como surgiu essa vida. Qual vai ser o objetivo dos nossos estudos hoje? Compreender as teorias de surgimento e suas diferenças. Que teorias são essas, professor? Do criacionismo, do Big Bang, da panspermia, da teoria da evolução química, e vamos terminar com a teoria biogênesis e abiogênesis. Aí o que é que a gente tem que saber mais? Compreender o pensamento científico daquela época, dos cientistas e pesquisadores que formularam essas teorias e como foram pregadas em seu tempo. E também entender que o fato de uma teoria pode também levar a outras teorias. A teoria ela liga-se umas às outras, certo? Então a gente não pode descartar teorias, certo? Todas as teorias são válidas, ok, meu povo? Então, continuando aqui. Passando, nós vamos começar. E aqui eu trouxe uma síntese do que era teoria. É o conhecimento não prático, ideal, independente das aplicações, que se desenvolve por suposição. Então, para se ter uma teoria, eu tenho que supor. Aí eu tenho que começar a observar o meu meio, aí cria-se o chamado teoria científica, ou método científico, ou método hipotético dedutivo científico. Que esse método, ele se baseia em o quê? Primeiro você tem que olhar, observar. Depois dessa observação, aí você vai criar uma sistemática controlada de como é que surgiu aquilo ali. Aí então você vai criar essa sistemática, dizer, surgiu dessa maneira, pode ter surgido dessa, aí você já está querendo colocar suposição aí. Aí os fatos você vai verificar se são verdades ou não, né, de acordo com a tua suposição. Para depois você levantar as hipóteses. Mas talvez aconteceu isso, talvez aconteceu aquilo, para poder aquele objeto evoluir. Aí cria-se a teoria. Aí a teoria tem que ser colocada em prática através de testes para depois ser comprovada, testada, comprovada, escrita e aí se basear como uma forma de estudo, certo? Então vamos ver aqui o que é uma teoria. Vamos ver aqui algumas teorias. Teoria do criacionismo. A teoria do criacionismo, ela é baseada no quê? Na Bíblia, né? Então, quando você vê em biologia algumas informações que parecem com textos bíblicos, por exemplo, a terra era sem forma e vazia, né? Criou-se o dia e a noite,
Durante 7 dias fez o mundo. Essa teoria é de Deus. Então, na teoria do criacionismo, Deus é o autor de tudo, de todos, do planeta, do universo. Então, foi Deus que formou. Essa teoria é baseada na onde? Na Bíblia, que é um livro de registro, feito por pessoas que eram inspiradas por Deus. No caso, Moisés começou com aquele primeiro livro, né? E assim por diante. E outros pensadores foram colocando em prática na Bíblia, né? Através de uma forma filosófica, né? Mas essa teoria ela diz que o autor de tudo é Deus, ok? Então é chamada teoria do criacionismo. Aí tem uma segunda teoria que a gente vai ver, que é a do Big Bang. Ah, professor, não acredito na teoria do Big Bang, porque eu só acredito em Deus. Mas a teoria do Big Bang, ela pode se ligar à teoria de Deus. Porque a teoria do Big Bang, o que era a teoria do Big Bang? Era a grande explosão. Aí só que o pessoal lá do ensino médio disse, é a grande explosão. Aí se eu for aquela pessoa observadora, aí eu vou dizer, professor, explodiu o quê? De fato, que eu não sei. Se Deus disse que a Terra era sem forma e vazia, lá no criacionismo, e o senhor está dizendo que explodiu uma coisa para surgir o universo, é mentira. Né? Você pode dizer isso para mim. Aí eu vou dizer, não, não é mentira. E também não estou dizendo que Deus estava mentindo, certo? Por exemplo, quando Deus disse que a Terra era sem forma e vazia, e que tudo surgiu do nada, né? Aí nesse caso, nessa teoria, existiam-se partículas eletromagnéticas, que é contada no bóson de Higgs. Se vocês depois quiserem dar uma lida sobre o bóson de Higgs, ele vai mostrar que o universo era nada. Partículas elétricas, você vê a eletricidade correndo? Eu não vejo. Eu só vejo quando dá o papoco, né? Quando você junta o polo negativo com o polo positivo na tomada e aí explode, né? Então aí eu vejo o papoco. Então, ó, já deduzi que explodiu algo. Que foi o quê? Cargas positivas e negativas. E tinha um campo eletromagnético invisível. Quando falo invisível é porque eu não vejo esse campo. Então Deus estava errado na teoria? Não, era sem forma e vazia. Só que esse campo fazia pressão monstruosa nessas partículas. E essas partículas positivas e negativas se juntaram, como um fio desencapado. E o que é que acontece quando a gente junta dois polos de um fio desencapado? Uma pequena explosão. Só que no caso aí foi uma grande explosão para surgir o universo. Aí surgiu várias bolas de fogo que foram tomando conta do universo e formando o nosso sistema solar, certo? Então a teoria do Big Bang é essa, né? Porque às vezes fala assim, a grande explosão, mas o que é que explodiu, né? E também não estou descartando o criacionismo, tá vendo? Então uma teoria está ligando à outra, tá certo? Aí, então foi-se várias bolas de fogo e aí surgiu os planetas nessa teoria, a chamada teoria do Big Bang. Vamos para uma próxima. Aí dizem essa daqui próxima, que é a teoria da panspermia. O que é a teoria da panspermia? Que depois que essas bolas do Big Bang explodiu, né, de fogo, então se era uma bola de fogo, não existia vida. Aí a Terra foi esfriando, esfriando, aí foi criando água, foi criando condições ambientes, só que ela não tinha vida. Aí eles disseram o seguinte, que os meteoros que vinham do espaço se chocavam, e asteroides se chocavam com a Terra. E nesses asteroides existiam o quê? Micro-organismos, certos, vivos, que estavam lá. Quando se chocavam com a Terra, encontravam uma atmosfera boa para eles poderem evoluir. E aí a vida começou a surgir de todos esses fragmentos, esses micro-organismos que vieram de fora. Por isso que naquelas missões, quando
vão para Marte, aí pegam um material, um fragmento, né, de um material, nós encontramos vida, né, na água, nas pedras, né? Por quê? Porque tinham micro-organismos. Aí esses micro-organismos encontraram uma condição ambiente para ir se transformando e evoluindo. E isso passou milhões, milhões, bilhões de anos até chegar nessa diversidade genética. Então eles dizem que a gente somos frutos de uma raça alienígena, né? Lá no, por exemplo, dizem que os alienígenas já habitaram com a gente no Antigo Egito, né? Falam até de um faraó que ele tinha tipo essa coroa, ele usava a coroa, né? Que era mais ou menos assim. E aqui, isso daí foi um documentário que eu assisti na History, né? E aqui era a cara do faraó. Mas por que ele usava essa coroa? Era para esconder o crânio dele, que era em forma de cone. Aí diziam que ele poderia ter sido fruto de uma raça alienígena que se misturou com os humanos. E depois essa raça foi extinta, né? Sumiu, foi para o espaço, foi embora. Né? Mas quem é que pode dizer? Eles fizeram uma autópsia na múmia e constataram que o crânio desse faraó tinha esse formato de cone. Entendeu, pessoal? Então eles fizeram autópsia, fizeram raio-x, botaram numa máquina para descobrir isso aí. Então eles disseram que não era um crânio de uma pessoa, de um ser humano, e sim de um alienígena. Aí quem vai nos comprovar? É uma teoria. Acredita se quiser, né? Mas que essa vida pode ter vindo fora da Terra. Então todos os seres podem ter proveniente vindo fora da Terra. E aí é a teoria chamada panspermia. Vamos para a próxima. A próxima e um pouquinho mais complexa é a teoria da evolução química. Ela acredita o seguinte, aí voltando lá ao Big Bang, voltando à bola de fogo, né? Então a Terra era uma bola de fogo, isso aqui era uma bola de fogo. Fogo produz o que, pessoal? Produz fumaça. Para poder, essa fumaça vai se acumulando e ficando em volta do planeta. Então eles acreditaram que criou-se uma fumaça, né, devido a essa queima do combustível, e essa fumaça foi se acumulando em volta da atmosfera da Terra. E aí, nessa fumaça vinham substâncias químicas como carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, certo? E outras substâncias. Quando elas estavam aquecidas, né, as moléculas estavam soltas, os átomos estavam soltos. Mas, com descargas elétricas, porque a gente não tinha campos elétricos, aí tinha descargas elétricas. Aí o que foi acontecendo? Essas partículas, né, esses átomos foram se juntando e formando moléculas. Por exemplo, o oxigênio se juntou com outro de oxigênio e outro de oxigênio e formaram o O3, formando a camada de ozônio. Aí, por exemplo, o hidrogênio se juntou com outro hidrogênio e mais um oxigênio e formou o H2O. H2O significa o quê? A água. Então começou a formar essas substâncias simples, e uma delas foi a água. Então a água começou sendo formada através dos átomos que se juntaram formando moléculas, e elas vieram em forma de chuva. Então dizem que nos primeiros milhões de anos da Terra eram chuvas violentas, né? Essa água evaporava e caía. E isso passou milhões, 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 milhões de anos para poder esse líquido se transformar essa massa líquida se transformar em sólido e criar um único continente chamado Pangeia. E depois que criou a Pangeia, o continente sólido dessa massa, aí o que aconteceu? A água foi se acumulando e se transformando nos grandes lagos. Aí surgiu a Terra primitiva, certo?
Aí a gente vai ver um pouquinho agora o que era essa terra primitiva. Então eu vou apagar aqui e a gente vai ver um pouquinho do que era essa terra primitiva. A terra primitiva, pessoal, era o seguinte, né? Nós temos aqui, ó, a água foi se acumulando, né? Tinha os vulcões tinham seus minerais, os gases como enxofre que eram soltados, com a radiação, o vapor d'água ia se transformando ó, em metano, hidrogênio, amônia, nitrogênio, e essas substâncias voltavam junto com a água que se acumulava no grande oceano, e daí essas substâncias foram se juntando e formando novas substâncias. Também não foi da noite para o dia, né? E o que é que aconteceu? Surgiu as moléculas orgânicas, para depois surgir aquela primeira célula que a gente falando nas aulas anteriores, chamada procariótica, que era a célula que tinha o RNA, era a célula desorganizada, sem núcleo, que a gente trabalhamos muito nas aulas passadas, né? Para depois essa célula começar a evoluir e se transformar numa nova célula, que é a chamada eucariótica. Aí a eucariótica, que é a célula atual, ela é que trouxe a diversidade genética, porque surgiu a substância chamada DNA. E do DNA surgiu a vida no planeta, né? Essa diversidade tão maravilhosa de animais, plantas e outros seres existentes no nosso planeta. Então foi daí que surgiu a teoria química da vida. Essa teoria ela se baseia que todos os seres nasceram da água, certo? Então, ó, vocês estão vendo que eu não descartei nenhuma teoria até agora? Então não posso descartar, porque uma teoria completa a outra, tá certo? Qualquer dúvida me chame lá no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas no privado, certo? E fora isso, lá no Google Classroom, eu coloquei vídeos que vocês podem assistir e tirar as dúvidas de vocês também. Pode deixar comentários lá, que eu também vou vendo e depois respondendo com calma para vocês, tá certo, meus queridos? Continuando aqui. Aí, pessoal, passou milhões e milhões de anos, é como eu falei. Aqui tem uma síntese de como é que foi acontecendo, certo? Então surgiu as gorduras, que são os lipídios, surgiu a micela, que é o invólucro para surgir a célula, né? Aí foi surgindo as substâncias como o RNA, aí foi se agregando as proteínas nele para depois surgir a fita de RNA e os nucleotídeos, e aí surgiu o DNA. Do DNA foi se evoluindo as proteínas e se transformando até chegar a vida que a gente tem hoje, o ser humano, os animais, tudo que a gente tem hoje. Então, graças ao DNA e essa evolução celular, da célula procariótica, que foi a primeira, para depois surgir a célula eucariótica, certo? Então, essa daí é a teoria da evolução química. E a gente vai para a parte final, né, falando da teoria, essas teorias de origem, e a gente vai falar das teorias da vida com relação a biogênese e abiogênese. Biogênese significa o quê? Que toda vida nasce de uma vida pré-existente. O que é que eu falei com a abiogênese? Quando se tem o A na biologia, antes da palavra, eu quero negar aquilo que eu estou falando. Então, se biogênese, toda vida nasce de uma vida pré-existente, a abiogênese é o contrário disso. Que toda vida nasce, né, no caso, de não vida pré-existente. Ou se não nasce do nada, através de uma geração espontânea. Sai assim, ó, ploc! Aí você sai, nasce. E na verdade não é isso, né? Mas tinha essa teoria da biogênese, professor? Tinha. Vamos ver aqui. Então, no caso, ó, Red, observando os outros experimentos do filósofo Aristóteles,
E olha que Aristóteles era um crânio. O que é que Aristóteles acreditava? Que, por exemplo, que a vida ela surgia de seres não vivos, por exemplo. Se eu pegar essa caneta, juntar com esse frasquinho de tinta e esse apagador, vai fazer pluct. E com a ação de raios, vento e todas as substâncias químicas em volta, nasce um cururu. Mas professor, daqui vai nascer um cururu? Nasce. Né? Mas só... Aí você vai dizer, esse cara tá doido. Não, não é que ele tá doido. É porque antigamente a gente tinha ciências da natureza. E ela observava muito por cima as coisas. Então um exemplo que eu posso lhe dar... Por exemplo, eles acreditavam que de laranjas nasciam carneiros. Por quê? Quando eles passavam, por exemplo, lá pelo pé de laranja, tinha umas laranjas que estavam podres, que caíam no chão. Quando eles voltavam, estavam cheios de carneiros no lugar onde as laranjas estavam podres. Mas só que eles não percebiam o quê? Que os carneiros foram atraídos pelas laranjas, os carneiros comeram as laranjas e ali ficaram. Aí então eles já diziam assim, eles saíam, né, iam passear e depois voltavam. O problema deles não foi a observação, eles não observaram. Aí então o que é que aconteceu? E quando eles voltaram, nasceu carneiro das laranjas podres. Mas é porque eles não pararam para observar. Esse foi um grande problema, que eles não usaram o método científico, né? Então eles acreditavam que a vida surgia do nada, espontaneamente. Aí teve um cara que começou a questionar, que foi esse aqui, Francesco Redi. Ele disse, não tem esse negócio da vida não surgir do nada. Né? Eu vou fazer um experimento, eu vou pegar peixe podre, carne morta, né? Carne podre, que já está morta, né? Animais mortos, e vou colocar num vidro. Aí o que é que ele fez? Ele colocou num vidro, um ele tapou e o outro ele deixou aberto. Aí o que é que ele percebeu? Que a carne que estava no vidro fechado não nasceu nada. Então a vida não pode nascer do nada. Mas o vidro que estava aberto começou a surgir larvas. A gente faz até esse experimento lá no laboratório do liceu, quando a gente estava no espaço físico, né? Até para fazer essa comprovação, que eu mando vocês se basearem no método hipotético. Aí o que é que acontece? Por que que nasceu? Porque veio a mosca, pousou em cima da carne e aí deixou seus ovinhos. Seus ovinhos eclodiram e aí surgiu a vida. Aí Francesco Redi, observando isso, ele disse o seguinte, olha, eu fiz o teste, não nasceu. Quer dizer, tapei e o outro eu deixei aberto. O que estava aberto nasceu, mas é porque a mosca pousou. Aí ele disse, então a vida só pode nascer de uma outra vida pré-existente. Aí então ele concluiu que uma vida só nasce de uma outra vida. Ele concluiu a tese da biogênese. E a biogênese do Aristóteles, não é que o Aristóteles fosse uma pessoa não culta, apenas ele não soube observar direito o meio, né? Que ele, na verdade, é um dos filósofos mais cultos que existe. Nesse caso, caiu por terra a teoria, tá certo? Da biogênese. Ficando apenas a teoria da biogênese, porque ela foi comprovada. Mas teve pessoas que questionaram, viu? Que a gente vai ver já já. Aí, ó, só pra gente ter ideia o que é a biogênese, né? Eu trouxe aqui uns cartazinhos, né? Como é que eles acreditavam. Por exemplo, eles acreditavam que se pegasse um lixo cheio de resto de comida, de grãos e tudo, coberta velha, dentro de 21 dias surgiria ratos, né? Porque eles acreditavam que a mistura desses materiais com o escuro, em 21 dias ia surgir ratos, mas na verdade os ratos eram atraídos para o lixo, né? Aí do mesmo jeito, já pensou uma teoria, por exemplo, se é da geração espontânea, tem uma minhoca, aí daqui a pouco, puf, nasce outra minhoca, do nada. Quer dizer, não teve nem ato sexual, não teve ovos, não teve nada. Aí o que é isso? Geração espontânea, né? Aí a outro fala, que absurdo, né? Porque nascer do nada, já pensou? Eu tá aqui. Aí, puf, nasce outro igual a mim, na minha frente, sem eu ter tido um ato sexual.
Então, aí seria a geração espontânea. E isso não acontece, né, meu pessoal? É a biogênese isso, né? Aí então, pessoal, com o experimento de Red, ele tapou, como eu falei, as moscas não entraram, então não pôde surgir vida nesse material. Com relação a esse, as moscas podem ter cruzado, a mosca pousou na carne, da carne deixou os ovinhos e dos ovinhos começou a surgir a lagarta. Ah, então, uma vida só pode nascer através de uma outra vida pré-existente. Continuando. Aí teve pessoas que ainda questionaram, por exemplo, John Needham, ele acreditava na teoria que Aristóteles estudou. Então ele dizia, quem me garante que o Red fez o experimento corretamente? Aí começou a questionar, dizendo que não tinha essa teoria chamada biogênese, que tinha era a abiogênese. Aí ele começou a questionar e fez um caldo nutritivo. Ele pegou um pedaço de carne, botou para ferver, certo? E depois coou esse caldo, fazendo o caldo, e deu o nome de caldo nutritivo. Depois ele deixou esse líquido esfriar, e com o passar do tempo que esse líquido esfriou, começou a aparecer micro-organismos. Certo, pessoal? Aí o que é que ele disse? Aí, tá vendo? A vida, ela nasce do nada, né? Então ele disse, na teoria que o Aristóteles tanto falava, é a certa. Então o Red lá tá errado. Só que teve um outro padre italiano, Lázaro Spallanzani, né? E ele disse, não, vamos analisar direito, porque tu deixou tudo aberto, vamos tapar alguns, né? Para ver o que acontece. Aí então Lázaro Spallanzani, ele fez um experimento igual de Needham, só que ele deixou os frascos abertos, teve um que ele botou com rolha e teve outro que ele fechou hermeticamente, é porque eu não trouxe o desenho aqui. O que é fechar hermeticamente? Pegou o frasco e derreteu o vidro, e quando ele derreteu o vidro, ele fechou esse vidro derretido. Aí então não tinha como o oxigênio entrar dentro. Aí o que aconteceu? Aí está vendo, ó, não nasceu nada. Quando ele disse que não nasceu nada, aí o Needham ainda contestou, né? Que ele era teimoso, né? Porque tem gente teimosa, né? Se você matou o caldo nutritivo quando você fechou o vidro, não vale a sua experiência, tá errado. E ficou essa briga entre Needham e Spallanzani, né? Porque um acreditava na teoria de Red, o outro acreditava na teoria lá do Aristóteles, né? Então quem é que estava certo? Aí vem um terceiro cara na jogada para finalizar a situação. Outro estudioso, ele pegou, um estava reclamando que o vidro estava aberto, outro estava reclamando que o vidro estava fechado e matou o caldo. Vou fazer o seguinte, vou criar um vidro. Então é Louis Pasteur, que foi esse inventor, que é o pai da pasteurização. A pasteurização, para quem sabe, é você ferver um determinado alimento, como o leite, por exemplo, e botar naquelas caixinhas Tetra Pak, né, que passa o chamado leite longa-vida, passa meses e meses, né? Aí o que aconteceu? Ele fez um frasco onde tinha um cano onde poderia passar uma pequena quantidade de ar, certo? Aí o que aconteceu? Ele ferveu o caldo, botou nesse gargalo, né? Fez o gargalo de forma curvada, aí botou o caldo, esquentou o caldo e esterilizou. Então matou todos os organismos que tinha. Depois ele deixou aqui parado. O que acontecia? O ar entrava por aqui, mas ele não conseguia chegar até o caldo. Mas estava tanto valendo para uma teoria como da do outro, né? Quando ele resolveu quebrar o vidro, começou a aparecer micro-organismos. Aí ele deduziu o seguinte, que as bactérias, ou esses seres que a gente não vê, esses seres microscópicos, eles só atuam perante ao oxigênio, né? Então, existem bactérias anaeróbias e aeróbias, que a gente já viu lá
A gente ainda não viu, mas a gente vai ver. Não sei se vocês viram no oitavo, deve terem visto no oitavo ano. Mas ele comprovou o seguinte, que existem seres microscópicos, que são as bactérias, os vírus, que atuam no nosso meio, que a gente não enxerga, mas que ele atua no alimento. Então, existe vida, né? Então, ele deduziu que a vida ela só pode também nascer de uma vida pré-existente. Então, ele acompanhou Red e começou a descartar por inteiro a teoria lá que o Aristóteles acreditava. E aí foi comprovada a teoria chamada biogênese, através do experimento de Red. Depois disso, Red ele contribuiu para a industrialização. Por que ele contribuiu? Porque ele criou, né, o sistema de enlatados. Então, os produtos enlatados, fazendo esse processo, fechando o ar, eles duravam mais tempo. É por isso que uma lata, quando você fura a lata, ou pega uma lata amassada, ela pode ter bactéria, por quê? Porque o ar que penetra, ele pode contaminar com esses micro-organismos. Então ele descobriu que existiam micro-organismos no nosso meio. Quem descobriu isso foi Needham, né? Ele só fez a comprovação. Mas ele comprovou que seres, por exemplo, como uma mosca, só pode nascer se tiver outra mosca.